Existe muita mentira sobre emagrecimento, existe muita mentira sobre como permanecer magro. E você sabe por que essas mentiras existem? Se você quer saber exatamente o que aconteceu na minha vida e como eu cheguei onde eu cheguei, não perca esse vídeo. Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre o Plano 30 Dias. O Plano 30 Dias é o primeiro plano no Brasil feito por uma pessoa que realmente viveu uma experiência de quase 10 anos e colocou aqui, ó, dentro dessa caixinha. Isso mesmo. Meu nome é Ricardo Cruz, eu sou CEO e fundador da Rede Nação Verde. Quando eu comecei a Nação Verde, eu já vinha de uma experiência de quase 20 anos de outro ramo de negócios. Naquela altura, pessoal, quando eu cheguei, não chamava Nação Verde ainda, e naquela altura eu era fumante. Eu fumava já há mais ou menos 10 anos, nem lembro exatamente, mas eu cheguei a fumar cigarro por 10 anos. Foi assim que eu cheguei na Nação Verde. Fumava cigarro, bebia, não conhecia quais eram os melhores produtos para se consumir. Eu vim lá do lado A. Eu tinha realmente uma saúde debilitada, mas o problema é que eu tinha uma saúde debilitada porque eu não sabia o motivo pelo qual eu tinha uma saúde debilitada. Isso era exatamente o que acontecia comigo. Eu não fazia exatamente por uma questão de simplesmente hábitos ruins ou simplesmente desleixo, era por ignorância. Eu realmente não sabia. Eu vinha de uma época em que ovo fazia mal. Eu vinha de uma época em que manteiga era bom. Eu vinha dessa época, não é? Desse Brasil muito doido. E como eu tinha montado a Nação Verde justamente por conta de uma promessa que eu fiz, né, por conta de problemas de saúde da minha mãe, graças a Deus, ficou curada. Eu fui pagar, né, a minha promessa. E aí, chegou uma hora que eu comecei a pensar, como ser um CEO, como ser um líder de uma rede de produtos natural, se eu também não tiver saúde? E o que eu comecei a perceber? Eu comecei a fazer uma pergunta para mim. Gente, como que a gente pode ser líder hoje em dia? Como que a gente pode empreender e ter saúde ao mesmo tempo? Eu comecei a me deparar com algumas questões. E essas questões me levaram à primeira pergunta. A primeira pergunta era, empreender tem que ser necessariamente uma atividade insalubre? Ser líder necessariamente tem que ser uma atividade insalubre? Mas de onde eu tirei isso? Ué, gente, eu tirei isso olhando para donos de empresa, pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que com certeza merecem ser seguidas, pessoas com certeza muito inspiradoras, pessoal. Mas aí, olhando para a vida delas e olhando para a saúde delas, eu falei, olha, será que vale a pena a gente vender a nossa saúde para ganhar dinheiro? Será que é possível a gente encontrar esse equilíbrio? E foi assim que eu desenvolvi o Plano 30 Dias. Eu precisava mudar de hábitos. Eu precisava melhorar, eu precisava encontrar esse caminho. E aí eu formulei o seguinte pensamento. Tem 3 coisas muito importantes na nossa vida. Trabalhar, a nossa família, né? Trabalhar no sentido de ganhar dinheiro, né? A nossa família, no sentido de você, se você é filho, cuidar dos seus pais. Se você é pai, cuidar dos seus filhos. E terceiro, pessoal, a saúde. E aí eu fiquei pensando, gente, qual que é a hierarquia correta disso, não é? E aí, assistindo um coach ou outro famoso na internet, esses gurus, né, de way of life, lifestyle, essas coisas, o que eu percebi? Eles dizendo que o mais importante era a gente cuidar da nossa saúde. Eles dizendo que o mais importante é a gente cuidar, né, da nossa família e depois do nosso trabalho. Mas isso era uma coisa que eram peças que não se encaixavam dessa forma. E aí, olhando para os meus quase 10 anos de trabalho na Nação Verde, olhando para os meus mais de 30 anos como empreendedor, como líder, comunicador, eu falei, eu preciso encontrar essa equação, eu preciso montar esse quebra-cabeça. E eu sou o tipo da pessoa, pessoal, que quando eu vejo alguma coisa, eu não consigo desver. Eu tenho que coletivizar. Quando eu descubro alguma coisa,
eu trago para a Nação Verde. A gente, aqui na Nação Verde, se orgulha muito de colocar para vender, testar. Nós somos fabricantes da maioria dos nossos produtos, ou são feitos em parceiros, né, que nós temos contrato, né, de terceirização, mas tudo sobre a nossa supervisão. Por quê, pessoal? Porque na Nação Verde, desde o primeiro dia de trabalho da gente, até hoje, a gente quer vender as coisas que nós venderíamos para os nossos pais. Nós queremos vender as coisas que nós venderíamos para os nossos filhos. Desde sempre. Isso nós nunca abrimos mão. Então eu precisava hierarquizar cognitivamente da forma mais correta possível. E eu descobri esse caminho. Eu descobri esse segredo. E esse segredo de mais de 30 anos de empreendedorismo, esse segredo de quase 10 anos de vivência com produtos naturais, eu coloquei aqui dentro do plano 30 dias. E você deve falar assim, mas isso, o plano 30 dias, ele é o quê? É um kit de chá apenas? Não, vai muito além disso, pessoal. E eu vou explicar isso para você. Eu precisava hierarquizar isso, não é? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Olha, para eu poder trabalhar corretamente, ganhar dinheiro, eu preciso ter saúde. Para eu cuidar da minha família, eu preciso ter saúde. Então, saúde veio em primeiro lugar. Isso realmente eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, restaram o meu trabalho e restou a minha família, não é isso? E aí eu comecei a pensar o seguinte, se eu não tiver um trabalho, se eu não desenvolver muito bem o trabalho, como é que eu vou cuidar da minha família? Então eu aprendi que a minha saúde em primeiro lugar. Se você estiver num avião, por exemplo, e tiver uma turbulência, acontecer alguma coisa no avião, cai as máscaras. Eles ensinam você a colocar as máscaras primeiro em você, não ensinam? Coloque a máscara em você primeiro. Coloca a máscara em você, meu amor. Porque se você desmaiou, como é que você vai cuidar da sua família? Então, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar muito bem do seu trabalho e você tem que cuidar muito bem da sua família. E eu aprendi que essa era a ordem mais correta, mesmo contrariando os gurus da internet, mesmo contrariando os coaches da internet. Sabe por quê? Porque se eu não me respeitar, se eu não respeitar o meu trabalho, se eu não me fizer ser respeitado no meu trabalho, se eu não puder ser respeitado como um líder, se eu não puder estudar muito profundamente aquilo que eu faço, a ponto de inspirar, ativar pessoas e ganhar dinheiro com isso, como é que eu vou cuidar da minha família? Colocar a minha família em terceiro lugar foi a melhor estratégia da minha vida para que ela estivesse sempre em primeiro lugar. Cuidar da sua saúde, cuide do seu trabalho, se desenvolva, se aprofunde, para que a sua família esteja em segurança. E aí não importa se são seus pais ou se são seus filhos. E o plano 30 dias, você deve estar se perguntando, nossa, Ricardo, mas o que isso tem a ver com emagrecimento, com se manter magro? Olha, é um ponto de vista muito importante quando as pessoas me perguntam isso. Sabe por quê? Porque aqui eu não ensino você a emagrecer. Aqui eu ensino você a permanecer magro. Eu ensino você quais são os principais gatilhos mentais e tudo que eu aprendi nesses mais de 30 anos de carreira e 10 anos de Nação Verde, que me levaram a continuar com saúde. Não adianta você fazer uma programação, seguir um plano mirabolante e fazer com que você atinja aquele objetivo se você depois não vai conseguir manter. Não é? Então, esse plano de 30 dias, ele não é um plano simplesmente de emagrecimento. Ele é um plano para ensinar você a criar hábitos. Eu descobri que da mesma forma que a gente cria um vício, né? Da mesmíssima forma que a gente cria um vício, é possível criar uma virtude. Então, aqui dentro, eu dou gratuitamente para você, você recebe o plano 30 dias, aqui dentro tem o meu calendário, vai um brinde para você, que é um infusor, tá bom? E dentro do plano 30 dias, você tem um kit com 3 chás. Por quê? Quais eram os meus problemas pessoais quando eu entrei nessa jornada de 10 anos para cá? E esse aprendizado, né, desses 10 anos. Então, veja, eu trabalhei na minha própria loja de produtos naturais durante esses 10 anos. Eu trabalhei com a minha rede e trabalhando nesses 10 anos eu convivi com o dia a dia dos meus clientes, que eram os pacientes dos nutricionistas, paciente dos médicos, né, dos
dos endócrinos, etc. Eram também pessoas, muitas vezes um paciente também é um nutricionista, muitas vezes um cliente, ele também é um médico. Então, eu convivi com os clientes médicos, com os clientes nutricionistas, com os clientes de todo tipo, né, de histórico, e isso me ensinou muito, principalmente porque muitas vezes o cliente, paciente, ele mente para o médico, ele mente para o nutricionista, mas para mim eles não mentem, porque eles não se apresentam para mim como eu sendo uma autoridade para eles, e eu não me apresento como sendo uma autoridade para esses clientes. Então a gente sempre teve uma conversa muito franca, e nesses 10 anos eu consegui aprender o que é que funciona realmente e o que é que não funciona. Não é uma questão de mitos ou verdades, não, mas é uma questão de que me chamou muita atenção de uns anos para cá, e eu percebi que eu estava tão certo, que os nutricionistas de hoje, os médicos de hoje, têm se interessado muito por liderança, têm se interessado muito por psicologia e têm se interessado muito por filosofia. Isso faz sentido? Te respondo, faz total sentido. Por quê? Porque não adianta prescrever dietas, não adianta nomear, né, fazer terrorismos nutricionais, porque tudo que é contra só aumenta. O nosso cérebro ele não consegue ler a palavra não. Não olhe para a direita. Não pense numa vaca roxa. Viu? É isso que acontece. Bastou eu dizer para você, não pense numa vaca roxa. E adivinha o que acontece com o seu cérebro? Ele pula ou não. Ele vai direto para a vaca roxa. E é exatamente essa descoberta essa é exatamente uma das enormes descobertas que eu fiz no meu dia a dia. Ou seja, demonizar coisas, criar paradigmas, né, com determinados alimentos, chamar a comida do lixo, né, chamar o dia do lixo, era precisamente criar mais desses nãos, que faz com que o nosso cérebro pule esse não e acabe criando até taras, né, emocionais. E essas descobertas eu coloquei através de 3 aulas gratuitas que eu tenho aqui dentro para você, onde eu ensino para você uma metodologia de meditação. Sim, meditação. Na realidade, esses componentes, essas peças, elas estavam todas soltas na minha vida. Eu já fazia meditação na Provida desde 1993, mas eu não trouxe essa meditação para essa finalidade. Então, o que eu fiz? Eu peguei a meditação que eu já estudava, eu já praticava há décadas, né? Sistematizei ela, reduzi ela, compactei ela, deixei ela funcional, de modo que a minha aula de meditação aqui para você, que é empreendedor, você que é empresário, você que é líder, você que trabalha em alguma empresa, é líder em alguma empresa, você que é estudante, você que é mãe, você que é profissional autônomo, você que é profissional de saúde, você que lida com muitas pessoas, todos vocês que atendem muitas pessoas, que trabalham à frente, né, de projetos, vocês que trabalham em empresas e precisam ter uma inteligência espiritual melhor, uma inteligência emocional melhor, eu tenho uma aula de meditação e uma aula de yoga funcional. E yoga, Ricardo, yoga. Eu era muito preconceituoso quando eu comecei esse projeto, muito. Para mim, pessoal, eu não vou mentir para você, eu não tenho vergonha de dizer a verdade. Para mim, yoga, pessoal, era coisa para mulher, não era coisa para homem. Então, olha só, um cara ex-fumante, porque eu era fumante, fumei 10 anos ou mais de 10, agora nem me lembro exatamente, porque eu estou há 10 anos sem fumar. Eu fumei 10 anos, tinha preconceito com o yoga, por exemplo, né, com o equilíbrio do corpo, eu não entendia por que a yoga existia, e a yoga é o tipo do conhecimento humano que já está na civilização há mais de 15 mil anos, depois eu fui estudar isso, né? Então, não é uma yoga para expert, é uma yoga muito simples, para você fazer na sua casa. É uma meditação que eu vou te ensinar aqui, pessoal, que vai trazer clareza mental para você, que vai situar você no presente em 5 minutos por dia. É uma yoga que você faz com 10 minutos em qualquer lugar, você faz no seu escritório, faz na sua casa. Uma yoga para qualquer pessoa de qualquer idade. Uma meditação para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer classe social. Eu vislumbrei uma metodologia. Comecei a aplicar essa metodologia em mim e descobri. Descobri a verdade. Nós não conseguimos seguir uma educação
alimentar, por assim dizer, né? Porque a palavra dieta por si só é terrível. Nós temos dificuldade, pessoal, de seguir uma alimentação adequada, uma educação adequada, justamente por conta dos desafios do dia a dia. Os desafios do dia a dia é que nos trazem o desequilíbrio. E ao trazer o desequilíbrio emocional, espiritual, nos leva a compensações. E eu descobri que não ia adiantar você ter uma educação alimentar planejada. Não adiantava você fazer promessas para você. Não adiantava você, muito menos, querer ficar parecido com ninguém. Não é isso que eu vou fazer aqui. O meu objetivo aqui não é deixar você parecido com ninguém. Meu objetivo aqui é ensinar você o porquê você não precisa ser parecido com ninguém. Meu objetivo aqui é fazer você se centrar, é você ter mais domínio, ter mais controle, sem demonizar nenhum tipo de alimento, tratando as coisas da forma correta, mas buscando equilíbrio para você. Quando você, através da meditação, através da yoga, através dos exercícios funcionais, aqui também eu tenho uma parceira que divide aqui as aulas comigo, a Kelly, que faz o método KN, muito bacana, que é um método também que você usa o peso do corpo e pode fazer da sua casa, do seu escritório, tanto faz. Com 20 minutos você vai atingir o objetivo que você quer. E mais, pessoal. Eu descobri que quando você faz 5 minutos de meditação por dia, 10 minutos de yoga por dia, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Com 15 minutos por dia, você inicia um processo de mudança que não tem mais volta, pessoal. Altera de verdade a nossa neuroplasticidade. E essa descoberta eu não podia guardar para mim. Essa alteração da nossa neuroplasticidade, ela se dá porque quando você se conecta com um propósito, quando você começa a praticar a gratidão através da meditação, através da yoga, quando você põe essa gratidão em prática, quando você primeiro agradece, quando você abre um fluxo espiritual, quando você começa a ter uma conexão, não para você pedir nada para ninguém. Eu vou ensinar aqui para você que você não precisa pedir nada para ninguém. Deus não precisa parar para ouvir você. Deus já está conectado com você na sua espiritualidade. Deus já está com o Wi-Fi conectado na sua mente desde sempre. Você não vai aprender a meditar, a fazer yoga aqui comigo, para pedir absolutamente nada. Você não vai precisar. Você vai fazer isso para você aprender a ouvir. Exatamente. Com essas aulas, você vai aprender a ouvir. Vai aprender a lidar com a sorte, com o dia a dia. Vai aprender a estar mais presente. Aprendendo a ouvir, você estará apto para ter maiores defesas psicológicas. Quando você tem esse tipo de experiência, você eleva o sarrafo, você eleva a régua espiritualmente. De uma maneira, você melhora a sua régua emocional. De uma maneira que você não vai precisar necessariamente compensar, buscar prazer em coisas que são agressivas para você. Você há de convir comigo. Que chance uma maçã tem, né, perto de uma enorme barra de chocolate açucarada? Não é? Que chance um pedaço de melão tem? Que chance um prato de brócolis, né, tem perante um Kit Kat, não é assim? Perante o Negresco, não é assim? Que chance esses produtos têm? Eu vim aqui dizer para você. Eles não têm chance. Quando a sua régua é o seu prazer, quando a sua régua ela é somente o prazer alimentar, quando a sua régua é somente prazeres momentâneos e muito agressivos, é claro que escolhas melhores vão estar, né, a quilômetros de distância. É claro que fazer escolhas melhores vai fazer com que você precise exercer muito da sua força de vontade. E aí, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. Força de vontade é ouro. Força de vontade, como o ouro, é uma matéria-prima escassa.
Todos nós temos um estoquezinho de força de vontade dentro da gente ali. Que quando a gente garimpa, a gente encontra. Sabe qual que é o problema? Assim como o ouro, a força de vontade é um recurso raro. É um recurso escasso dentro de você. Quando você precisa, a todo momento, exercer força de vontade, você vai lá no seu estoque de força de vontade e usa. Vai no seu estoque de força de vontade e usa. Então chega uma hora que você desiste daqueles seus planos. Está entendendo por que você começa tudo e não termina nada? Tem dificuldade de fazer as coisas por um longo prazo? E se você acha que isso é um problema da sua personalidade, se você já foi chamado de preguiçoso ou preguiçosa, se você acha que isso é um problema de caráter, não é. Sabe por que apenas 3% das pessoas seguem um plano de uma academia, por exemplo, e passam do 2º, 3º ano fazendo uma academia? Isso não é porque você é simplesmente preguiçosa ou preguiçoso, ou porque você tem algum problema de caráter ou de personalidade. E se eu descobrir? Aqui dentro eu conto para você o que eu descobri. Eu descobri que, na realidade, o seu cérebro, ele gasta 2 vezes mais energia para manter o foco e a concentração do que para fazer coisas novas e aleatórias. Eu descobri. E aqui eu ensino você. Então não é um problema do seu caráter, não é um problema da sua personalidade. Na realidade, o nosso cérebro, o seu cérebro, ele prega uma peça em você. Você sabia? É isso. É isso mesmo que você ouviu. O seu cérebro, ele prega uma peça em você. Então você não consegue manter foco e concentração nas coisas, porque você gasta muita energia com isso. Manter foco e concentração, hoje em dia, é muito difícil. Por quê? Porque a tecnologia, ela é extremamente desviante. A tecnologia, ela te dá recursos como smartphones, mídias sociais, que acabam cumprindo uma função no nosso córtex pré-frontal, por exemplo. Então, assim, você não é um extraterrestre, não há nada de errado necessariamente com você. É só a vida acontecendo. É isso que está acontecendo com você, está acontecendo com todos nós. A vida hoje, ela exige da gente uma entrega e uma capacidade cognitiva que nós não fomos preparados para ter. E é isso que eu ensino e explico para você. Não, você não é uma pessoa condenada, você não é uma pessoa anormal. Não. Você é uma pessoa que está sendo atingida por um sem número de informações que o seu cérebro não consegue administrar. Por isso, você sente cada vez mais a necessidade de compensar isso. E essas compensações custam a sua saúde. Se você quiser saber como acabar com isso de uma vez por todas, aqui dentro eu ensino. São 3 kits de chás, sim, que me ajudaram, primeiro, a me ativar. Número 1, ativar. Deixar você com força de vontade, já que ela é um recurso tão escasso. Não é? Então, ajuda você a ter ativação, ajuda a queimar calorias. Esse é o primeiro chá, é um termochá. E que também dá uma ajudinha para você fazer os seus exercícios. O segundo, esse era um dos que eu mais precisava. O segundo, ele é floral, e você usar ele após o almoço ou na parte da tarde, vai ajudar você a ter menor dependência de uma indulgência, né, vespertina, por assim dizer. Não é? Vai ajudar você a não ir buscar aquele docinho lá na parte da tarde. Vai ajudar a aumentar a sua saciedade e reduzir a sua ansiedade. E o terceiro e último, mas, na minha opinião, o mais importante, o chá de naná, que vai fazer você naná. Por quê? Porque quem não dorme não emagrece. Quem não dorme direito não vai ter massa magra. Quem não dorme direito deverá, com certeza, exigir do seu córtex pré-frontal uma quantidade muito maior de recompensas. E aí, quando você vai buscar essas recompensas no dia a dia e não as encontra, adivinha onde você vai buscá-las? Exatamente, na comida. E normalmente em comidas muito agressivas e que fazem muito mal para você. Entrando então num círculo vicioso. Quanto mais você come de forma inadequada, quanto mais você bebe de forma inadequada, por mais tempo, mais distante dos objetivos você vai ter. Quanto mais distante
dos seus objetivos você se enxerga, quanto mais inadequado você se enxerga, com tanta tecnologia à sua disposição, mostrando um tanto de gente linda, maravilhosa, perfeita, né? Com seus filtros perfeitos, mais inadequado você se sente. Quanto mais inadequado você se sente, mais necessidade de comer, né? De ter comidas e indulgências, não é? E coisas muito prazerosas para compensar esse desequilíbrio. E aí você entra eternamente num ciclo motor sem fim. Fez sentido para você, não fez? Fazia para mim. Era isso que acontecia comigo. Aqui dentro, eu ainda tenho uma surpresinha para você, um calendário físico, motor, para você colar onde você acreditar que você mais visualiza durante os dias e vai, com certeza, ajudar você a aprender a fazer hábitos saudáveis, a criar hábitos saudáveis. É isso aí. Quando você aprender a criar hábitos, você não vai mais precisar de usar a força de vontade. E aí, mesmo você não tendo força de vontade, porque é um recurso escasso e ele sempre acaba uma hora, e aí você desiste das coisas, quando você aprende a criar um hábito, então você não precisa mais necessariamente da força de vontade. Beleza? Esse é o plano 30 dias. Um plano que vai ajudar você a criar bons hábitos e a mantê-los. E principalmente fazer com que você conquiste os seus objetivos e seja hoje sempre melhor do que você foi ontem. Podendo também inspirar e ativar outras pessoas. Combinado? Muito obrigado. Não se esqueça, ó, quanto mais para dentro, mais para cima, né? O autoconhecimento é tudo, pessoal. Ó, seja indesistível. Valeu?